Oi, pessoal! E aí, vamos ao primeiro episódio dessa saga? Bem, minha ideia é trazer aqui para você hoje cortes, né, de culinários e como isso se relaciona com a TI ou projetos em TI. E vamos aos cortes? Bem, então eu vou fazer dois cortes aqui para vocês hoje, para a gente entender qual que é a diferença do corte culinário e qual que é a relação disso com gerência de projetos em TI, né? Então, da mesma forma que a gente tem gerência de projetos, tem que ter as ferramentas adequadas, o conhecimento, né, todo o aparato tecnológico, a gente na cozinha também precisa. Então, uma faca é uma das coisas mais importantes da cozinha. Tem diferença entre as facas, vou falar para vocês, mas preparar o ambiente também faz toda a diferença. Então, aqui no caso, eu tenho uma tábua grande, né, que me permite trabalhar bem. E aí, uma primeira dica: vai trabalhar numa bancada de pedra com uma tábua de madeira ou de plástico. Segredinho: um pano embaixo da tábua, e aí deixar esse pano o mais fino e reto possível. Por quê? A tábua não vai escorregar enquanto você está cortando, e aí não permite você não cortar a mão ou escorregar. Bem, aí tem uma faca comum, né, que geralmente as pessoas usam aí na cozinha, uma faca reta. Ela geralmente não é adequada para você fazer cortes culinários, né? Ela é para alguma outra utilidade na cozinha, de você fazer uma coisa muito específica, e existem várias facas. Eu vou trabalhar aqui com vocês com a faca do chefe. A faca do chefe, ela tem uma curvatura, para principalmente permitir, quando se for picar, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então aqui no caso eu vou fazer um corte com a faca do chefe e mostrar para vocês a diferença da faca. Então vamos cortar o tomate, vamos fazer dois cortes, um corte rondelli e um corte brunoise. Então eu gosto, o brunoise é o quadradinho pequenininho, geralmente do vinagrete, e o rondelli é ele em rodelas ou em fatias finas, né? Então aqui no caso vou cortar o tomate no meio, e aí, não sei se vocês perceberam, mas não fica serrando. Em geral tem que ser um corte retilíneo. Tirar a pontinha aqui do tomate, né, a parte da raiz. E aí vou usar uma banda para fazer o corte rondelli e outra banda para fazer o corte brunoise, né? Ou o corte do vinagrete que geralmente se faz. E aí qual que é a diferença nisso aqui, né? É o sabor que você quer trazer para o prato e aquilo que você quer que seja de resultado do seu prato, né? Então, da mesma forma, em TI a gente precisa ter as ferramentas adequadas, os cortes adequados, para que a gente consiga fazer aquilo com qualidade e entrega. Você vai fazer a sua referência nas costas da faca para que você consiga alinhar aquele corte que você quer fazer. Então, vou mostrar aqui para vocês. Se eu quero um corte fino, eu vou fazer um corte e aí meu dedo vai encostando, a faca vai encostando no meu dedo e eu vou mantendo um padrão de corte. Então, se vocês verem, aqui um corte, ficou extremamente fininho, que é para salada e etc. Essa é uma forma de fazer o corte com a ponta da faca. Não querendo fazer assim para que se mantenha um padrão, e aí como é que as cozinhas e os restaurantes conseguem entregar um padrão de qualidade, principalmente quando se faz em volume, na cozinha de casa, aqui estaria tudo certo. Então tem um outro aparelho, que é este aqui, né, onde você consegue fatiar, e ele tem a regulagem do que você quer aí, da altura para a fatia. Então eu vou mostrar para vocês aqui o fatiador, né, do culinário, como é que você consegue utilizar ele. Então aqui ele está com a regulagem, pode ser assim também, mas pode ser uma regulagem mais baixa ou mais alta. Eu vou colocar ela mais fininha possível para ficar com o corte aqui. Então aqui geralmente você vem, é uma lâmina, né, o tomate está muito maduro, mas ele faz a lâmina extremamente fina, né? Se você quiser um pouquinho, por conta que ele está muito maduro, o ideal era baixar um pouco mais essa lâmina. E ele vai trazer um tomate mais fácil e mais grosso. Então, aqui já não tá aí dos melhores, né? Então, aqui é um fatiador, mas aqui a gente vai seguir na faca. Então, seguindo aqui a faca, eu consigo ter um padrão. E aqui eu vou fazer para vocês também o corte julienne, né? As fatia bem fininha para poder você decorar o prato também. E aí o mais esperado, né? Que geralmente o pessoal gosta bastante, é o corte brunoise, que é o do vinagrete. Então, para fazer o vinagrete, você precisa fazer alguns cortes para que você tenha ele como quadrado, né? O quadradinho ali.
Então, se você fizer com o tomate inteiro assim, em geral você não vai conseguir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter fatias mais finas. Então, tem o apoio aqui, a faca corta bem. Então, agora com este apoio, temos aqui, não precisa ser padrão, porque você vai padronizar no corte. Em geral, para vinagrete, se tira a polpa, né? Para não deixar ali tão aguado. Então, vamos tirar a polpa. Aí, o que eu faço? Eu dou mais um corte aqui no meio. Aqui nesse caso ele está inteiro, né? Então o ideal é que você fatie ele um pouco mais, da mesma forma aqui que a parte redonda. Então aqui agora a gente tem, né, ele arredondado. Aí podemos fazer de duas formas: na ponta da faca, ou se você já tiver então aqui, ó, na ponta da faca, como ele ficou. Ou se você já tiver aí bem com a questão do corte, primeiro, a faca do chefe, essa parte é mais pesada para te permitir justamente fatiar. Então vou tentar mostrar para vocês aqui. Então você vai me deixar numa posição e vai cortar. Então ele vai vir padrão também, da mesma forma, né? Então aí a ideia é que você já use mais a parte de trás da faca, né, quando você vai fazer esse tipo de corte, a tendência é que ele fique menos padronizado, porque você tem que controlar o movimento, ou você vai fazer na ponta de faca, para ele ficar mais quadradinho. Então na ponta de faca, também quadradinho. Volto com vocês agora com o prato pronto.